A subrede Clima Cidades foi criada um pouco para ajudar a pensar as dimensões humanas das mudanças climáticas, que a gente geralmente chama de mudanças ambientais globais. Na verdade, as mudanças climáticas fazem parte de um processo mais amplo que a gente denomina de mudanças ambientais globais e afetam a vida das pessoas, principalmente nas cidades. E é importante pensar a cidade do ponto de vista da própria organização social, da história de constituição das cidades e como esse processo de organização das cidades pode ou vai estar relacionado com as mudanças climáticas. Então esse é o nosso campo de trabalho, a cidade em relação às mudanças climáticas. Por que cidade? Atualmente, segundo o censo de 2010, mais de 85% da população brasileira vive em áreas definidas como urbanas, vive em cidades. E essas cidades têm um conjunto de características que as tornam muito suscetíveis às variações climáticas, principalmente aos chamados eventos extremos, que são os eventos relacionados com grandes precipitações, por exemplo, ou eventos de grandes períodos de seca, por exemplo, né, que têm um potencial de impacto muito grande sobre essas concentrações urbanas, na medida que essas concentrações dependem, para continuar a sua existência, desses elementos ambientais básicos, como a água, por exemplo, como o ar. Então a cidade ela é importante em dois sentidos, tanto no sentido de que a população que mora na cidade vai estar sujeita aos efeitos das mudanças climáticas. Esse é o sentido que a gente trabalha de vulnerabilidade, de adaptação e de resiliência, né? São esses conceitos básicos, a gente tem uma série de publicações que vão nessa linha. Quanto também a cidade é fundamental para entender a mitigação, ou seja, o que precisa ser feito para a diminuição da emissão de gases que são potencializadores do efeito estufa, por exemplo, que é um dos principais componentes relacionados com as mudanças climáticas. Então a gente tenta trabalhar por esses dois lados, mas principalmente o lado da vulnerabilidade, da adaptação e da mitigação. O conjunto de trabalhos que a gente tem feito ao longo desses 4 anos vão por essa linha. O que a gente entende dentro da Rede Clima Cidades é que a população, né, a dimensão humana, ela é fundamental nesse processo de discussão sobre as mudanças climáticas. E nesse sentido, a gente procura também fazer um trabalho de trazer a população, de trazer os diversos setores que estão envolvidos nesses fenômenos que afetam a cidade, para que possam vir discutir com a gente. Então a gente já fez, por exemplo, 2 programas de estudos, né, um no Mato Grosso e outro em Campinas. Qual era o objetivo desse programa de estudos? Ampliar, principalmente o último, que foi em Campinas, e que foi específico sobre populações residindo em situação de desastre. O objetivo era principalmente trazer novos elementos para essa população, para esses grupos sociais, para esses agentes governamentais envolvidos nessas situações de desastre, que ajudassem a pensar a cidade, que ajudassem a trazer novos elementos para organizar a cidade frente a esses processos de mudanças climáticas. Então esse, em grandes linhas, é o trabalho que tem sido feito pela Rede Clima Cidades.